Bola, meu parceiro. Tamo junto. Tamo junto. Então, uma boa noite, pessoal, de novo, tá? Vamos lá. A gente tá aí no nosso bloco 7, vamos dar continuidade a esse penúltimo bloco, né? Que, na verdade, ele é quase o último, né? Porque a gente vai trabalhar ali, basicamente, todos os conflitos do século XIX para o século XX. Cai, né? Eu já falei isso para vocês, a gente tem uma porcentagem aí, porque eu até tô pegando uma matéria bem ampla. E você tem ali uma possibilidade de 50%, pelo menos, para você encontrar isso na prova. Aula passada, pessoal, a gente finalizou os conceitos, né? Só vamos voltar lá, né? A gente finalizou os conceitos centrais aí, que são muito úteis para a gente interpretar texto na tua prova. A gente passou ali pelo perfil, né? Pela construção dos conflitos entre monarquistas e liberais, a questão do nacionalismo, né? Nascendo, as unificações ali da Alemanha e da Itália, formação dos últimos estados, isso pós-Napoleão, temos aqui uns exercícios, e a gente trabalhou bastante, inclusive o mapa, né, da Conferência de Berlim, onde a gente trabalhou ali a questão da divisão africana, e já dá para perceber, já dá para sentir aqui, né, uma guerra mundial se desenhando, tá? E a Primeira Guerra e a Segunda Guerra, elas são bem próximas, assim, elas fazem parte até pode chamar de uma sequência de conflito. Tem um historiador chamado Hobsbawm, que ele trabalha muito com essa ideia de que as guerras mundiais, elas fazem parte de um único bloco de conflito. Elas estão bem interconectadas, assim, tá? Então dá para aprender ali as guerras mundiais como se fosse uma sequência natural, tá? Uma da outra. E na véspera do século XX, ali na virada do século, né, que seria basicamente já a véspera da Primeira Guerra, nós temos um fenômeno histórico, um período histórico chamado de imperialismo, certo? Esse é um período bem simples, tá? Bem tranquilo, tá? Assim, de entender. É um período que foi também chamado pelas elites europeias de Bela Época, o que é, de certa forma, bem curioso, né? Tem um livro de um italiano chamado Franco Venturini, ele é um especialista em guerras mundiais, que ele começa o livro dele dizendo assim, o que teria levado a uma guerra mundial em caráter de geografia mesmo, ampla, e ele começa a construir a ideia dele com uma resposta mais ou menos assim, vou simplificar a coisa. A causa da guerra é a paz. Né? Tipo, é um pouco, digamos, indigesto, né? Não é um pensamento gratuito, né? Não é fácil você absorver e aceitar essa frase, né? O que gera guerra é paz, né? Não. Eu quero que você me explique isso, por favor. Eu não vou aceitar isso, né? Assim, tão simples. Então, ele começa a desenvolver essa ideia. E a ideia desse historiador de que o que causaria as guerras mundiais seriam a paz, passa pela ideia da Bela Época, né? Ou seja, a Europa, na véspera do século XX, ela passava uma imagem para o mundo, né? As elites, de que tudo estava lindo, né? Na verdade, quem começou isso foi um jornal francês, daí vem também o nome Belle Époque. Você pode encontrar a palavra Bela Época como a Belle Époque, né, em francês, inclusive até na parte de artes, né? Na parte de manifestações artísticas, a Belle Époque, da moda, aquela coisa. Porque tinha uma espécie de um sentimento, uma aura na Europa, que os avanços tecnológicos que vinham lá, descendentes da primeira Revolução Industrial, fariam um homem, sabe, chegar no céu, o avião, né, as ondas de rádio, né, nossa, o sentimento, né, a expectativa era de um universo muito mais lindo, assim, de um mundo em paz, né? E eu quero dizer uma coisa para vocês que é muito importante. A paz, sobretudo concepção de guerra mesmo, a paz da guerra, o oposto da guerra, historicamente falando, ela só foi mantida por muito tempo quando aconteceu ou porque houve um equilíbrio bélico, né? Então é basicamente o seguinte, se eu for negociar com vocês e eu chego aqui e falo, né, senhor Hugo, né, tá aqui na minha lista aqui, vamos conversar, né? Hugo, eu acho que você deveria aceitar esses termos dos negócios, né?
e você deveria fazer isso, e eu deveria aceitar a minha parte, e eu vou lá e coloco uma metralhadora na frente, assim, eu pego um botão que eu explodo a qualquer momento. Fala, o que você acha? Você acha que é bacana? Você topa? Né? Então, se houver um desequilíbrio, né? Se houver um desequilíbrio bélico, o mundo nunca está em paz. Né? Se as negociações forem assim, e os Estados Unidos tem muito essa bandeira, né? Essa bandeira norte-americana famosa, que vocês estudam na escola como Big Stick americano, os Estados Unidos, desde o momento que ele começou o seu processo capitalista, ele investiu pesado, assim, mas pesado em armamento. Né? O sistema tecnológico americano sempre foi movido por guerra. Só para vocês terem uma ideia, eu vou dar um chute aqui, isso aqui é um chute, tá? Mas é um chute, assim, próximo da realidade, eu não estou viajando. É muito perto do que eu vou te falar, se eu não cravar. O que os Estados Unidos hoje investe em guerra, em tecnologia bélica, o mundo junto não investe. Eu vou dar esse chute, porque pode ser que passe um pouquinho. Pode ser que passe um pouquinho. Mas o que os Estados Unidos sozinho investe em tecnologia militar, o mundo não investe. Pode-se dizer, vamos lá, não as bombas atômicas, Vitor. Porque as bombas atômicas, entenda o seguinte, elas são um nível inferior de armamento. Então, quando você está no campo da bomba atômica, você ainda está no campo do desequilíbrio. Porque durante a Guerra Fria, e a gente vai ver no último bloco, a corrida nuclear, né, era para ultrapassar a bomba atômica. A sua pergunta estará certa quando você substituir a atômica pela nuclear. Né? A bomba atômica é Hiroshima e Nagasaki. Aquela bomba hoje é traque, tá? É biribinha, certo? Então, quando a bomba atômica é jogada, os Estados Unidos, na verdade, ele desequilibra o momento. É eu conversando com o Hugo com a metralhadora do lado. Se o Hugo colocar uma metralhadora do lado dele, a nossa conversa, ela se equilibra. Os meus pontos e os pontos dele passam a se transformar em, digamos, um equilíbrio. Né? Vamos lá, deixa eu ler. Eu não diria pasmo, trabalha com uma constante ameaça de genocídio. Sim, tem um filme maravilhoso do Stanley Kubrick, aquele mesmo da Laranja Mecânica. Esse filme é muito pouco falado, eu acho ele fantástico, que chama Doutor Fantástico, o nome do filme. É um filme que é muito louco, ele brinca com a ideia de que durante a Guerra Fria, o presidente dos Estados Unidos e os ditadores soviéticos trocaram ideia pelo telefone, assim, tipo, eles racharam o bico do medo que eles instituíram na sociedade, porque o mundo achou que ia ter uma guerra nuclear, mas não tinha como ter, porque ambos tinham o mesmo poder. Né? Eles dividiam esse equilíbrio de um genocídio, de um extermínio em massa. E quando inimigos possuem a mesma arma, eles têm que conversar de igual para igual. Né? E eu já estou te dizendo que a busca por este equilíbrio vai gerar a Primeira Guerra Mundial. Até porque está muito claro que na Primeira Guerra Mundial não terá esse equilíbrio. Tá? Não vai existir esse equilíbrio. A partir do momento que a Alemanha ganha a corrida bélica e que ela passa a desequilibrar isso, sobretudo com o submarino, quando a Alemanha apresenta o submarino para a guerra e o grande inimigo da Alemanha na guerra é a Inglaterra, que é uma ilha, pô, o submarino é uma puta de uma arma desequilibrante, né? Porque para a Alemanha você desequilibraria a guerra se você tivesse uma arma capaz de ameaçar a grande potência bélica da época, que era a Inglaterra. E qual era a principal arma da Inglaterra na guerra? A arma marítima, né? É uma ilha. Então são os encouraçados, os navios blindados ingleses. Quando você apresenta uma arma capaz de desequilibrar uma arma marítima, a Alemanha, ela não vai mais aceitar esse mapa, né? Ela não vai olhar para esse mapa, olhar os amarelinhos ali e falar, você tá de sacanagem. Que eu, Alemanha, com capacidade de arrepiar numa guerra Inglaterra e França, vou ficar aqui com esse amarelinho enquanto a França e a Inglaterra dominam quase tudo. Uma ova. Eu quero refazer os tratados. Eu quero reorganizar o mapa do mundo. Então, o imperialismo, ele é a causa da guerra. Ele é a principal causa da guerra. E é importante entender que a principal causa da guerra, o imperialismo, está unida à ideia da paz. Porque a ideia da paz é justamente a ideia de uma corrida tecnológica
para você chegar a um nível, digamos, superior ao seu inimigo. Se essa corrida ela é equilibrada, se a busca pela paz é ao mesmo tempo a busca por uma guerra de igual para igual, aqui não rolou uma guerra de igual para igual. E como eu falei, essa época era chamada de bela época, porque os avanços tecnológicos estavam voando. Só que os avanços tecnológicos, eles vêm da indústria da guerra. Então não adianta olhar para o mundo e falar, nossa, quantos avanços tecnológicos. Lembra da história do Santos Dumont? Santos Dumont, ele entregou o avião para a galera. Os caras pegaram o avião dele, colocaram um monte de metralhador e saíram fuzilando gente na guerra. Entendeu? Ó, bela época, o homem agora é capaz de voar. Só que essa tecnologia bela, ela vai ser usada em uma corrida armamentista para poder reorganizar imperialismo. Tá? Vamos voltar aqui, vamos lá. É óbvio, Pedro, é exatamente isso que eu estou dizendo. A paz só é possível quando há uma fabricação equilibrada de armamento. E as principais tecnologias a partir do imperialismo, a partir desse período, vêm da guerra. Os Estados Unidos, eu falo, ele investe quase tudo em guerra, porque é da guerra que vem a tecnologia. Sei lá, qual é a maior tecnologia do dia de hoje em dia, assim, tá? Usada? Internet. A internet surgiu aonde, velho? O que é a internet? É uma arma de guerra. A blindagem que era usada nos tanques de guerra durante a Primeira e a Segunda Guerra Mundial são as mesmas ligas metálicas que você vai usar no celular, numa geladeira, num grande frigorífico para conservar a carne que você come. Se você é capaz de pisar na Lua, né? Você é capaz de criar um software para você pedir comida no iFood. Né? Então, o investimento nessa corrida armamentista, ele seria ao mesmo tempo um avanço tecnológico, que vai ser caracterizado pela segunda revolução industrial, e ao mesmo tempo um equilíbrio financeiro e militar. É isso, Pedro, é isso. Eles faziam as armas para que houvesse um equilíbrio militar. Só que a Alemanha desequilibrou. Entende? A Alemanha chegou num nível bélico nessa época que ela desequilibra. Ela está melhor. Esse é o ponto. Esse é o ponto. E quando você está desequilibrado, ou seja, a corrida bélica para o equilíbrio se gera desequilíbrio, o cara que desequilibra, ele tem maior influência sobre os acordos imperialistas e econômicos no mundo. Estados Unidos sempre fez isso, né, velho? Em um mundo sem guerra, seríamos atrasados tecnologicamente. Sim. Perfeito. Perfeito. Eu vou dar um chute aqui com base em nada, eu tô chutando, mas a cada 10 tecnologias de ponta, 9 são da guerra. É óbvio, né? É óbvio. Isso aí você pode pesquisar, pode ir onde você quiser. É óbvio. Não, é exato, perfeito, é isso mesmo. Né? Se não houver investimento em área militar, em guerra, não há o que a gente pode chamar de tecnologia de ponta. Né? É só ver, cara. Quais são as... Vocês estão aí prestando vestibular. Quais são os vestibulares mais fodas do Brasil? Áreas tecnológicas. Olha aí. O que é o ITA? Instituto Tecnológico de Aeronáutica. Militar. O que é o IME? Instituto Militar de Engenharia. Você prestar a prova do IME, você tem que saber matemática e física de terceiro ano de faculdade. Não tem isso no ensino médio, irmão. Né? A gente não consegue aqui num cursinho de Enem te dar... Eu nem vou dar nada, porque nem cai história nesses vestibulares. Nem cai história. Tá? É matemática de terceiro ano de engenharia. Né? Os moleques de 17 anos prestar a prova. Né? Os caras vão parar de foguete, mano. Os caras vão... Entendeu? Aonde está a tecnologia de ponta? Na área militar. Né? Na área militar. Não é servir o exército, tá ligado? Não é, eu vou ser soldado, eu vou fazer CPOR. É área militar inteligência. Tecnologia militar. Não é ser soldado, piloto de avião. Não é isso que eu tô falando. Tá? Eu tô tecnologia militar. É física, né? Matemática e química, arregaçando, mano. Ciência no talo. Tá?
E os Estados Unidos faz isso desde que ele é país, desde que ele se formou. Só que o que acontece? Essa corrida vai ficar desenfreada. E é o que eu tô te dizendo, nessa época isso era chamado de bela época. Porque, nossa, quantos avanços. É por isso que eu falei que é meio que uma pegadinha. Porque quem viveu esse período falou, nossa, o homem está pisando, né, em lugares que ele nunca foi. Uau, grandes inventos. Só que por trás desses inventos tem uma corrida bélica. Entendeu? Por isso que o Franco Venturini fala que a guerra veio da paz. Faz todo sentido. Sim, sim. Hugo, não é questão de ser conveniente, é questão de ser necessário. Não é conveniente, é necessário. O Brasil, por exemplo, ele cortou nos últimos 15, 20 anos cerca de 14 a 16% de investimento em área de tecnologia militar. Cortou! Tá de sacanagem. Por isso que o Brasil é horroroso em tecnologia militar. O Brasil é bom em aérea. A Embraer é fortíssima. É a única coisa que o Brasil é bom. Por isso estamos atrasados também. Não é só por isso. Se você pegar ali a história de Brasil, né, que vocês têm aí, tem uma série de fatores, né? Foi colônia, independência, aquela coisa. Né? O Brasil, historicamente, sempre foi dependente da tecnologia estrangeira. Mas o fato de não investir em tecnologia de ponta, historicamente, a gente não tem essa cultura. O Brasil não é um país bélico. Né? O Brasil nunca está envolvido em guerra, o Brasil é paz e amor. Então, esse sentimento de, a gente é de boa, brasileiro é da hora, troca ideia com todo mundo, carnaval, samba, futebol, né? Tá ligado? Então, então não tem que investir em guerra, porque a gente acha que investir em guerra fica fazendo metralhadora. Não é fazer metralhadora, irmão. É investir em tecnologia militar, é investir em gênio de tecnologia de ponta. O Brasil tem uns lapsos aí, né, de tecnologia de ponta, tem a Embraer, o Brasil inventou a fibra ótica, né? A fibra ótica é brasileira. Ela veio aí da tecnologia brasileira. O Brasil tem uns lapsos aí mas não tem um plano de país, sabe? Não tem um projeto, né? Paraguai. E senhor Vitor, a guerra do Paraguai, ela tecnologicamente é financiada pela Inglaterra. Porque até a Inglaterra assumir as cordas da guerra, o Brasil estava tomando surra do Paraguai. O Paraguai invadiu o Mato Grosso em 2 minutos lá, ele já era dono de metade do território do Mato Grosso, cara. O Brasil estava passando um sufocaço na guerra do Paraguai, até a Inglaterra entrar com a tecnologia de guerra. Tanto que qual é a consequência imediata da guerra do Paraguai? O Brasil passou a dever 10 vezes o PIB, só isso, de dívida externa. O que o Brasil ganhava, ele devia 10 vezes o que ele ganhava. Olha que da hora o PIB do Brasil depois da Guerra do Paraguai. Só 10 vezes o que você ganha, irmão. A dívida foi multiplicada por 10. Tudo de empréstimo bélico na Inglaterra. E não se esqueça que a Guerra do Paraguai é essa época, muito bem pensado. A Guerra do Paraguai é essa época aqui, ó, em 1860. A gente está aqui nesse período, comprando tecnologia bélica dos outros países. Tá vendo? É uma boa relação. Né? Dá para perceber isso. E é um período chamado de bela época, porque é o período de grandes avanços tecnológicos. Mas eles vêm de uma corrida armamentista. A gente tem que entender isso. Tudo bem? Tá? 3 avanços clássicos da segunda revolução industrial desse período. O aço, o petróleo e o dínamo. É o período do aço, do petróleo e do dínamo. Tá? Dínamo, pessoal, só para vocês entenderem, é uma bateria. Tá? É basicamente o começo da absorção da energia elétrica e a dispersão dela e a alimentação por cabos. Né? É basicamente energia elétrica, tá? Dínamo, ok? É a bateria. Fechou? Aço, petróleo e dínamo. Aí quando chegou o aço, petróleo e dínamo, não, e aqui tem vacina, aqui vem pasteurização do leite, avião, rádio, geladeira, conservar carne. Puta, tem um monte de coisa na segunda revolução industrial. E aí o mundo fala, ei, agora vai. Ei, dale. Vamos ver, vai sim. E nessa época, 5 grandes potências tomam a dianteira do imperialismo. Vamos lá, colocar 5. Disparada na frente, Inglaterra. Correndo por fora, atrás, Estados Unidos e França. E recém-potências, Alemanha e Japão. Tá? Recém-potências. Essas 5 potências são elas que estão disputando essa corrida armamentista. Tá? São 5 potências no mundo que vão levar o mundo a uma guerra mundial. A culpa é das 5 potências. Inglaterra lá na frente. França e Estados Unidos vindo para trás, ali, né? Segundo colocado.
E lá atrás, assim, né, recém-criadas, Japão e Alemanha. Só que a Alemanha é a passos largos, assim. Ela sai por último e chega em primeiro. Ela atropela, cara. Ela atropela, tá? E essas 5 potências, elas vão produzir pra caramba, vai aumentar, vai ter uma super produção na Europa. Daí vem de novo a ideia da bela época. É muita tecnologia e muito produto. É uma era de grandes monopólios, que hoje é proibido. Pessoal, para vocês, monopólio, tudo bem? Monopólio é quando uma empresa ela controla mais de 50%, ou seja, a metade de um ramo, de um varejo industrial. Tipo, o setor das bebidas. A empresa controla 51%. Isso caracteriza monopólio. Isso é proibido hoje por lei, para quem assina a lei da Organização Mundial do Comércio. Tá? Então, essa é uma época de monopólios. Assim. Monopólio. O Rockefeller, por exemplo, ele era chamado de Oil Man, o rei do petróleo. Tinha o JP Morgan, o Trust Man, o rei dos negócios, fundador da Bolsa de Valores, que vai quebrar na Primeira Guerra Mundial, lá, a crise de 29. Tá? Aqui tinha o Stillman, rei do aço, né? Sugarman, rei do açúcar. Eram os grandes monopólios, pessoas poderosíssimas que controlavam essas partes do império. Por isso que muita gente falava que a bela época é bela época para rico, que o pobre continua pobre, né, para variar um pouco, né? E é um período onde as grandes potências, essas 5, elas são protecionistas. Professor, o que é o protecionismo? Protecionismo, criado pelo próprio Estados Unidos, é quando o governo ele taxa o produto de fora, no caso, a importação ou os produtos estrangeiros, para proteger o próprio mercado. Puta, Estados Unidos é especialista nisso. Estados Unidos faz assim, ó, vou dar um exemplo imbecil aqui, só para vocês entenderem. Criei a Nike. Quero vender Nike para todo mundo. Só que a Alemanha inventou a Adidas e a Puma, né, que são os dois irmãos. Ixi, Maria. Então, por exemplo, o mercado é livre, porque eles defendem o livre mercado. Aí, né? Tipo assim, vai entrar Puma e Adidas no mercado americano? Vai. Só que os Estados Unidos, para proteger a superprodução do Nike, o que ele faz? Ele taxa o Adidas e a Puma. Então, se o Nike nos Estados Unidos custa 10, o Puma e o Adidas, e eles entram por 10 ou 9, o governo, bota 20 de imposto. E aí, na loja dos Estados Unidos, tem 29 o Adidas, 28 o Puma, 10 o Nike. Quem que o povo americano vai comprar? O Nike. Estados Unidos, basicamente, o que eu falo, ele taxa o produto estrangeiro para proteger o próprio produto. Não é só os Estados Unidos que faz isso, não, tá? A Alemanha faz, Inglaterra faz. Nessa época, tudo desprotege. Olha, senhor Pedro, eu sabia que isso ia acontecer. Eu sabia que isso. E não é muito idiotice, não, tá, tio? Não vem com essa, não. O Trump é um protecionista completo, ele fala, isso é uma bandeira dele. O Brasil não faz isso. Desculpa te dizer, senhor Pedro, o Brasil não faz isso. Taxar o produto de fora, só taxar, não é protecionismo. Veja, os produtos de fora, quando entram no Brasil, são taxados? Pra caramba, nossa senhora. Um PlayStation 5 é taxado quando chega no Brasil, lá, a Sony, nossa. Pra proteger qual videogame brasileiro, Pedro? Pra qual? Vamos taxar o iPhone 30. Qual é o iPhone 30 do Brasil? O iPhone 30 do Espírito Santo? Nenhum. Então o Brasil ele não taxa o produto de fora numa lógica protecionista. Entende? O Brasil não pratica protecionismo. O Brasil só pratica taxação. A gente taxa o produto de fora justamente porque a gente não produz. Como eu não produzo o PlayStation 5, eu vou taxar o PlayStation 5 para poder arrecadar dinheiro em cima de um produto que eu não vendo. Acabou, é cobrança de imposto básica. É idiota. Com que dinheiro o Brasil vai construir estrada? Com imposto, tio. Certo. Mas eu entendo. O Brasil é idiota porque deveria fazer PlayStation, né? Que a gente deve. E te garanto, a tecnologia do software do PlayStation veio de algum software para guiar algum
avião na Segunda Guerra Mundial. Aí é idiota. Aí eu tô com você. Porque, historicamente, o Brasil deveria ter se preocupado em ter uma tecnologia de ponta para poder rivalizar com essas caras, mas não teve. Aí eu concordo. Agora, taxar os caras não é idiota, mas precisa de dinheiro, velho. O Brasil precisa de dinheiro. Você quer vender teu produto no Brasil, eu vou cobrar em cima para poder ganhar dinheiro, velho. Senão eu vou ganhar com o quê? Eu não vendo. Eu não tenho TV. Aí o cara quer comprar televisão, eu tenho que ganhar dinheiro em cima, tio. Né? Então, só que entenda, o Brasil não é protecionista. Porque o protecionismo, ele protege o próprio produto. O protecionismo é para uma concorrência desleal. Então, por exemplo, os Estados Unidos, ele taxa o produto da Alemanha para proteger o dele. A Alemanha taxa o produto da Inglaterra para proteger o dela. Pensa comigo. Se você taxa os produtos desses países, para quem que eles vão vender? Para quem? Se a minha empresa, se o meu Nike, o meu sapato, a minha geladeira, o que você quiser, está sendo super produzido e eu não consigo vender para os Estados Unidos, para quem que eu vou vender, velho? Para a África, para a Ásia, para a América, para o pobre. Só que o pobre não tem dinheiro para comprar minha geladeira. O pobre não tem dinheiro para comprar meu avião. Então, o que que eu vou fazer? Arrancar dele matéria-prima e vou ganhar o lucro dele em cima da mão de obra. Lembrem que o lucro no capitalismo é em cima da mais-valia. Lembra a nossa aula de capitalismo? O lucro é em cima dos salários baixos. Qual empresa da Nike fica nos Estados Unidos? Nenhuma. Fica o escritório do milionário americano, do dono. Se você virar teu Adidas aí e ele tiver made in Berlim, é falso. Desculpa. Se você virar teu iPhone aparecer lá, veio, é falso. Tá? Vai aparecer Camboja, Indonésia, China, Iêmen. Vai aparecer um monte de Taiwan. Porque a ideia é, já que as elites e as potências não compram o meu produto, eu vou despejá-los, né? Já sabe aonde. Em países mais pobres. Só que se eu for vender como mercado consumidor em países mais pobres, quem garante que esses países mais pobres vão ter dinheiro para comprar meu produto? Então, como é que eu vou lucrar? O lucro não está aí, o lucro está na mão de obra barata. Então, eu vou colocar esses países, eu vou invadir os países mais pobres, usar eles como meu mão de obra barata, explorando o salário deles e aumentando o meu lucro. Vou arrancar desses países toda a matéria-prima que eu preciso para fazer as minhas tecnologias e produções. E, ao mesmo tempo, eu vou despejando os meus produtos neles. Vendo o meu produto, exploro matéria-prima e exploro a mão de obra dos caras. Capitalismo redondo e lindo. Isso se chama imperialismo e essa é a causa da guerra. Qual é a causa da guerra? É os caras disputando essas áreas de influência, cara. É os caras disputando essas áreas de influência. Aí a Alemanha faz o quê? A Alemanha olha esse mapa e fala, que palhaçada é essa? Que palhaçada é essa? Eu também quero usar como mão de obra barata os africanos. A Ásia pertencia à Inglaterra e à França. A América, Estados Unidos, está tomando com a doutrina Monroe América para americanos. O Japão está indignado lá. O Japão está na ilhazinha dele. Como é que o Japão tem matéria-prima, velho? Os caras moram num arquipélago, 8.000 ilhas, velho. Terremoto, tsunami, Godzilla. Você vai falar assim, porque o Japão tá fudido, cara. Como é que o Japão vai alimentar a tecnologia dos caras? Aí ele fala assim, eu vou tomar a Coreia. Eu vou invadir a China. Aí a Coreia tá lá. Não, eu pertenço à Inglaterra. Aí a China pertence à Inglaterra. A Índia pertence à Inglaterra. O Japão, que legal. Um país safado saiu lá do meio da Europa para vir tomar meus vizinhos. América para os americanos. Ásia para os japoneses. Né? Não, se os países que sofrerão na guerra são justamente esses, né? Exato. Os países que mais sofrerão na guerra são esses países que serão invadidos, que serão disputados por essas potências.
né? Você vai analisar, eles não têm escolha, né? Eles não têm escolha. E você pode levar esse pensamento, sim, você está certo, Pedro, para a Guerra Fria, tá? Para a Guerra Fria. Vamos terminar aqui? Vamos definir isso aqui, ó. Para a prova, para o Enem, o que vocês têm que saber sobre as guerras mundiais? Causa e consequência. Causa e consequência. O que acontece para as guerras acontecerem? O que acontece depois que as guerras terminam? Vamos lá? Primeira Guerra Mundial. Causa da guerra. Reorganização do mapa do mundo. O imperialismo. A corrida armamentista. Essa disputa territorial para que as superpotências tenham suas áreas de influência para desbocar os seus produtos, explorar matéria-prima e explorar mão de obra barata. E os mapas da época favoreciam Inglaterra e França. Por isso que a Inglaterra e a França já vão ficar em um time, né? Elas já vão formar ali, né, a chamada tríplice, oh meu Deus, a tríplice aliança, oh meu Deus, entente, desculpa, a tríplice entente, né? Eles vão formar ali a tríplice entente, que seria basicamente os aliados daqueles que querem manter o mapa como ele é, Inglaterra, França e vai entrar a Rússia, tá? E vai chegar do outro lado da Tríplice Aliança, né? Que vai ser a Alemanha, né? É a Alemanha. É a Alemanha, né? Basicamente a Alemanha. Vai correr por fora ali a Itália, né? Que vai mudar de lado na guerra. O Japão, o Japão, na verdade, tem inimigos em comum a Alemanha, tipo a Inglaterra, a França e os Estados Unidos. E a Áustria-Hungria, né? Um império decadente que não vai ajudar a Alemanha em quase nada. Na verdade, a Alemanha contra-rapa, para falar a verdade, né? E a causa da guerra é essa, né? São essas nações, né? E uma Alemanha desequilibrada, belicamente falando, querendo reorganizar os mapas, e eles não vão aceitar. E a Alemanha começa a interferir em pequenas invasões, ela invade o Marrocos, ela começa a deslocar soldados para a Áustria-Hungria, que de certa forma irrita o povo eslavo, que a Rússia está tentando crescer por aquele lado, e ela tinha pacto econômico com a França, né? A Alemanha quer tomar a França para desestabilizar o governo francês, para ter acesso e influência na África, né? Isolar a Inglaterra na sua ilha para ficar livre para tomar a Inglaterra em outros espaços do mundo. Os Estados Unidos segurando a onda, porque ele só vai entrar no final da guerra, né? Quando a Revolução Russa começa, os russos saem da guerra para sua revolução e os Estados Unidos entram na guerra, né? Então, a causa da guerra está dada, né? Ela é o imperialismo. Ela é a questão imperialista, ela é essa concepção de reorganizar o mapa do mundo. Qual é a consequência da guerra? O que acontece ali, o final da guerra? O que pega, né? Então, como eu falei para vocês agora, deixa eu ver se eu tenho esse slide, eu acho que eu não tenho, né? Eu não tenho, né? O que acontece, basicamente, é o seguinte, a Rússia, ela se afasta da guerra para reorganizar a sua revolução comunista socialista. A Revolução Russa, ela não tem caído no Enem dessa forma, igual a Revolução Francesa, por isso que eu tirei ela do nosso bloco de estudo, tá? A gente não tem tempo para isso, então, infelizmente, a Revolução Russa é mais uma das matérias de história geral que eu vou deixar de lado por conta de prioridades para a sua prova, né? E isso não significa que vocês não tenham que estudar, né? E você sabe que a Revolução Russa, ela começa no meio da Primeira Guerra, faz a Rússia sair da guerra, e quando a Rússia sai da guerra, ela, de certa forma, dá uma espécie de um caminho mais fácil da guerra para a Alemanha. Estados Unidos entra na guerra para empatar o jogo, né? E aí, Estados Unidos, Inglaterra e França cercam a Alemanha e empurram ela de volta para Berlim. A Alemanha se rende na Primeira Guerra, né? Uma guerra que a Alemanha ela sofre uma revolta interna. Eles tiram do poder o Kaiser Guilherme II, aquele doidão das armas da aula passada, e a Alemanha se entrega. E nessa entrega, nessa rendição da Alemanha, todo o processo de reorganização do mundo é uma forma de punir a Alemanha. Então a Alemanha ela é totalmente punida pela guerra. Totalmente punida. O Tratado de Versalhes, que é o grande documento pós-guerra, né, que é aquele documento que, de certa forma, vai trabalhar com a ideia de como vai ficar o mundo depois da guerra. É tipo, punir a Alemanha. Basicamente são 3 cláusulas o Tratado de Versalhes, né? E eles não aprenderam, exatamente. São 3 cláusulas. Olha que muito louco. O Tratado de Versalhes ele é dividido em 3 partes. Uma parte eles chamam de cláusula econômica.
que significa o quê? É uma punição em dinheiro à Alemanha. A Alemanha tem que pagar uma multa pela guerra e a Alemanha ela tem que, de certa forma, reconstruir áreas que ela destruiu, em especial a Bélgica, que tem uma parte da guerra que a Alemanha arregaça a Bélgica na porrada. Ela destrói a Bélgica. E aí a Alemanha tem que reconstruir. É claro que ela não reconstrói coisa nenhuma, porque ela não tem dinheiro, ela tá quebrada. Aí tem uma cláusula 2, que chama cláusula territorial. A Alemanha tem que devolver todos os territórios que ela havia invadido. E ela não devolve só os territórios que ela invadiu, ela devolveu o território dela. Ela perdeu o território próprio. Ela entregou as minas do Sarre, que são minas de carvão riquíssimas e valiosas do oeste, né, alemão, que são entregues à França. Tem uma cláusula militar que a Alemanha está proibida de produzir soldado, que a Alemanha tem que entregar suas belonaves, que são suas armas de grande porte, tipo tanques de guerra e submarino, que a Alemanha não pode desenvolver mais corrida armamentícia e ela vai ser fiscalizada pelos países. Tudo é Alemanha, velho. E ainda tinha uma cláusula oculta, secreta, que era lá no finalzinho, que era uma cláusula moral. Então são 3 cláusulas e um plus, onde o novo governo da Alemanha tinha que assinar um documento se responsabilizando como causador da guerra. Tá claro, né, que o Tratado de Versalhes, ele já é causa de uma guerra e ele já é a consequência da próxima. Não, perdão, eu falei besteira. Ele é consequência da Primeira Guerra e ele já é a causa da Segunda. Por isso que eu falei no começo da aula, que o Hobsbawm, ele entrelaça, né? Ele conecta as duas guerras, né? É como se fosse uma sequência. A humilhação, basicamente, que a Alemanha sofre pós a Primeira Guerra é a causa da Segunda. O Hobsbawm, quando ele começa a trabalhar a Segunda Guerra Mundial, ele fala assim, ó, vocês querem definir a Segunda Guerra em poucas palavras? 2 palavras servem. Adolf Hitler, ele fala. Né? É só entender o Hitler que tá tudo certo, né? E o Hitler é um marginal, né? Ele é um marginal que eu falo, e é um líder que ninguém dava ouvidos, né? Só que o seguinte, ele pegou uma geração sofrida, nacionalista, que amava a Alemanha, que foi punida, tinha esse sentimento de que o estrangeiro maltratou a Alemanha, e crise econômica, para nascer um Deus aí, para nascer um salvador da pátria, é um 2. É um 2. Um país fracassado economicamente, humilhado por países estrangeiros, um sentimento de vingança, um sentimento de amor próprio, para dar merda. Para parecer o salvador da pátria e as pessoas acreditarem nele, é 1, 2. 1, 2. 1, 2. Né? Por isso que a causa da Segunda Guerra é a ofensiva da Alemanha. E por que ele foi nos judeus, Pedro? Porque os judeus são comunidades que concentram muita riqueza. Como a Alemanha passava por uma situação econômica drástica durante a Primeira para a Segunda Guerra, esse período chama entre guerras, né? Então, como a Alemanha a coisa estava feia, né? E você vai associar a essa coisa feia a crise do capitalismo, que é a crise de 29. O período entre guerras, entre a Primeira e a Segunda Guerra, ainda tem a crise da Bolsa de Nova York, que destrói, esculacha o mundo na época. Então, na época, você tem uma Alemanha quebrada pela Primeira Guerra, quebrada pela crise de 29, humilhada, e os judeus, que desde lá das cruzadas, né, eles se concentram na Europa e muita concentração na Alemanha, eles são comunidades fechadas, né, que eles têm banco próprio, eles guardavam dinheiro. Então, quando o Hitler precisava de um capital acumulativo primitivo, né, quando ele precisava investir em indústria bélica para reorganizar a Alemanha para uma possível vingança, que é o que vai acontecer, aonde ele encontrou dinheiro na Alemanha? Com os judeus. Se os judeus fossem pobres e não tivessem nenhum tipo de reserva financeira, ele não ia para cima dos judeus. Tá? Se os visigodos da Alemanha tivessem concentração de dinheiro nessa época de crise, eram os visigodos que ele ia arrumar treta. Né? São os dois. O judeu é o útil ao agradável, literalmente. O Hitler, ele tem realmente ideias
e ele expõe isso na sua obra, o Mein Kampf e tal, ele tem realmente ideias racistas, tá? Isso é desde criança, você vê, quem conhece a biografia do Hitler sabe, que o Hitler era um apaixonado, ele era fanático pelo Império Romano. Era fanático pelo Império Romano. E ele era fanático também por óperas de um cara chamado Richard Wagner, que é um compositor famoso alemão. E o Wagner também era apaixonado pelo Império Romano. Então as óperas do Wagner eram óperas teatrais, eram óperas com cunho histórico. Então o Hitler devorava essa história. E o Hitler, ele foi meio que educado, ele pegou um lance de que na época que o Império Romano dominava o mundo e coisa e tal e blá blá blá, os bárbaros, que eram os estrangeiros, eles destruíram o mundo. Os bárbaros, quando eles destruíram o Império Romano, eles estragaram, eles cuspiram em toda a filosofia, em toda a arte clássica, né? Eles arregaçaram tudo que foi construído de lindo e belo da antiguidade. Tanto que o próximo evento histórico é a Idade Média. Né? Então o Hitler fala, pô, mano, aí é peste negra, é fome, é miséria, né? Então é como se os bárbaros tivessem poluído toda a beleza, toda a grandeza da vida clássica. Né? Então ali ele já pegou esse ranço contra o estrangeiro que habita o teu território. O Hitler não era contra o judeu só, né? Ele era contra qualquer estrangeiro na Alemanha. Ele é contra os ciganos, contra os árabes, contra os turcos, né? Ah, mas na visão do Hitler, não. A decadência era toda a culpa dos imigrantes. A decadência do Império Romano era porque o exército romano não era mais o exército romano. Roma cresceu muito, é isso, expansão. Mas por que expansão em falta de comida? Por causa dos bárbaros, entende? Porque os bárbaros comem, porque os imigrantes comem. Por que o exército romano ficou fraco, Pedro? Porque, como o exército romano era muito grande, ele tinha egípcio no meio do exército, ele tinha persa no meio do exército, tinha árabe no exército. A mistura racial, essa Roma cresceu, e ela cresceu absorvendo muitos povos. E essa mistura prejudicou Roma em dois sentidos. Na sua própria falta de administração da sua riqueza e também pela invasão bárbara. Né? É uma visão do Hitler, cara. Eu concordo com você. Você vai ter que debater com ele. Ele tem bons argumentos históricos nesse sentido. E ele é um defensor dessa ideia, que se Roma não tivesse dado muita abertura aos estrangeiros, aos imigrantes, misturado raças, culturas e permitido que bárbaros invadissem, Roma estava linda e maravilhosa até hoje. Né? Ele traz um pouco essa ideia. Né? Então ele quer renascer esse mundo. Né? Tanto que as artes alemãs dessa época são todas artes renascentistas, né? Não existe túmulo do Hitler, né, velho? Ele queimou o próprio corpo, mandou seus soldados sumirem com suas cinzas. Não existe, né? O corpo do Hitler nunca foi encontrado, porque o Mussolini, né, que era o fascista, que ele ia na onda do Hitler, só que ali na Itália, justamente com a mesma ideia do Império Romano, né? O Mussolini, na véspera do final da Segunda Guerra, ele é exposto, né? O corpo dele, se você colocar no Google aí, você vai ver. Ele é pendurado, né? Com tiros, ele foi fuzilado e penduraram o corpo dele, humilharam ele em Roma, né? Na capital da Itália, expuseram. Quando o Hitler sabe disso, ele fala, nunca que vão pegar meu corpo, jamais eu serei humilhado, né? Sim. Bastante. A ciência obscura, a ciência oculta do Hitler. Não é muito misticismo, não, tá, Vitor? É uma coisa mais voltada até para uma alquimia, para uma ciência diferente, né? Não é coisas mágicas e sobrenaturais, não, mas é uma concepção de ciência mesmo, né? De abrir mentes. Ele tinha o barbeiro de Lyon, um açougueiro maluco, um cara chamado Klaus Barbie, que fazia testes humanos, inventava transfusão de sangue de animal em homem, costurava braço na perna, perna no braço. O cara queimava judeus vivos para medir a temperatura da pele que queima, para fazer transplante de pele. O cara é maluco, assim, tipo, jogos mortais. Nossa, né? Meu Deus. Ele queria o Santo Grau, todo mundo quer o Santo Grau, né? O Santo Grau também não é místico, não, tá, Vitor? O Santo Grau é um grande tesouro que foi encontrado, né, escondido, de acordo com o mito, com relação às cruzadas, né, documentos mágicos, secretos, no sentido muito mais de serem escritos por Jesus, são documentos que negam princípios da Bíblia. Tudo bem, se quiser chamar de misticismo, ok, né, muita gente chama até de ocultismo. Na verdade, o Hitler é um caçador de tesouro, né, ele é um caçador de tesouro. Tá? Inclusive, ele era fanático por Michelangelo, ele era alucinado pela Grécia. Quando ele sobrevoa a Grécia, ele dá
ordem, né? Não bombardeiem a Grécia, pelo amor de Deus, não destruam a Acrópole. Né? Ele colecionava artigos da cultura clássica, né? Ele era um apaixonado por essas coisas, um caçador de arte mesmo. A ideia dele era renascer mesmo um país lindo, perfeito, né? E ele era um artista frustrado, né? Ele foi reprovado, no caso, ele não foi aceito na Faculdade de Artes de Viena, ele era da Áustria-Hungria, ele nem era alemão, né? Ele lutou a Primeira Guerra Mundial, tá? Ele era cabo, né? No exército da Áustria-Hungria. Agora, entender a cabeça do Hitler um pouco é entender o como, né? Um homem nada é colocado no poder. E para te responder, senhor Pedro, o que é a causa da guerra? Tá? O que é a causa da guerra? Tá. A Alemanha sofrida, vingativa, mas não tem ação das superpotências, velho. Poderiam evitar. A guerra poderia ser evitada. Não houve. As superpotências, tipo Estados Unidos, Inglaterra e França, que poderiam acabar e impedir a Alemanha de ser o que foi, também não aconteceu. E vou te falar, eles financiaram o Hitler, tá bom? O Hitler recebeu muito capital, muito dinheiro desses países que eram da antiga Tríplice Entente. Por quê? Porque dentro dos, né, dessa cabeça do Hitler, desses matar judeu, raça ariana, o Hitler era um anticomunista. E a Alemanha, nessa época, passava por uma ameaça comunista. Tinha uma líder chamada Rosa de Luxemburgo, que ela ameaçava tomar o poder na Alemanha para se conectar ao stalinismo, lá igual à União Soviética. Então a Alemanha corria um risco de uma ameaça comunista. E o Hitler era anticomunista. O Hitler começou, os primeiros atos de vandalismo e marginalidade real do Hitler, assim, de porrada, era bater em comunista, botar fogo em prédio comunista. Ele era contra os caras. Então o que aconteceu? Era tipo um mal necessário, manja. As nações amigas começam a dar dinheiro pro Hitler, começam a fazer ele crescer. Porque os Estados Unidos, a Inglaterra, viam o Hitler como um aliado contra o comunismo. Os caras tinham mais medo do comunismo do que do Hitler. Por isso que a causa da guerra não é só uma Alemanha ofensiva, não. São grandes nações que poderiam evitar a guerra, não fizeram nada. E no final das contas acabaram contribuindo para a guerra. Pode perguntar, Pedro. Não, deixa. Eu só. Deu pra entender. Não, pera. Não, eu ainda não entendi. Por que não teve o Tratado de Versalhes, que era pra aplicar cláusulas na Alemanha, mas por que eles investiram então se já tava, tipo, a Alemanha meio que tava sob controle deles, de certa forma? A Alemanha não estava sob controle deles. Não? Não. Mas o Tratado de Versalhes... O Tratado de Versalhes é uma piada, Pedro. Ele não funcionou. Eu entendi a sua pergunta. Você fala assim, a Alemanha não pode fazer soldado. Os caras fazem um soldado por minuto. Quem que você acha que saiu da Inglaterra para fiscalizar a Alemanha? Ninguém? Ninguém. É isso que eu tô dizendo. Medo? Mas então eles financiaram de que forma? Não tem medo. Tem logística, não tem engrenagem, tem a crise de 29, os caras também estão em crise. Ninguém fez o Tratado de Versalhes funcionar. O Tratado de Versalhes não funciona, Pedro. Ele é muito mais um gesto de humilhação do que de efetivação. Uma parada mais moral. Isso. Ah, tá. Isso. Então, a Alemanha vai reconstruir a Bélgica. A Alemanha não reconstruiu ninguém. A Alemanha pagou multa? Pagou nada, não tem dinheiro. Pagou o quê? A Alemanha não pode fazer soldado. Lógico que vai fazer. A Alemanha não pode fazer tecnologia de guerra. Claro que vai fazer. Os caras vão dar aula de tecnologia de guerra. É pior, vão fazer muito. Mas é isso. Essa é a causa da guerra. A causa da guerra é uma Alemanha dando poder a um cara maluco, bélico, que quer tomar o mundo com uma cabeça especial e que foi financiado pelos que deveriam evitar a guerra. Que não evitaram. E muito pelo contrário, o apoiaram. Porque achavam que o verdadeiro inimigo do Hitler era o comunismo. E não era.
Tudo bem? Beleza, pessoal? Estou devendo a vocês as consequências da Segunda Guerra Mundial, que está relacionada à Guerra Fria. Na aula que vem eu vou fazer uns exercícios com você, uns 2 ou 3, e a gente vai já fazer a conexão com a Guerra Fria, que é a nossa última fase da aula, do curso. Tudo bem? Tranquilo? Obrigado, senhor Noé. Pedrão, tudo em paz, meu amigo. Obrigado mais uma vez. Obrigado a vocês e uma Sensacional aula. boa semana a todos vocês aí. Forte abraço. Show, abraço, irmão. Tchau, tchau. Valeu, tamo junto. Tchau, tchau.